Boa noite a todos, queridos alunos do terceiro ano do ensino médio do Colégio Anglo, cavalheiros e damas. Na última aula, nós falamos do trovadorismo, né? E nós vimos que nós temos aí um período interessante, né, entre o século XII até o século XV, né, de transição, de modificações. Então, nós tivemos no século XII, né, o trovadorismo, o sistema feudal, nós falamos do sistema feudal, falamos de cantiga de amor, de cantiga de amigo, de cantiga de escárnio, de maldizer, novelas de cavalaria. Só que, como tudo, na arte, na literatura, né, então nós vamos tendo ali movimentos em que a história, né, interfere na arte, a arte interfere na história. E nós tivemos ali um momento em que houve, né, um saturamento dessa produção artística. Né? Não só um saturamento na produção artística, mas também um começo de uma modificação. Então, nós tínhamos no trovadorismo uma literatura teocêntrica, né? Nós tínhamos aí o século XII até o século XIV, uma literatura teocêntrica, né? Com um poder forte da igreja, um poder forte do senhor feudal. E depois nós vamos começar com os pensamentos, né? Com as mudanças de pensamento, com as mudanças de costumes, com a maneira de ver o mundo, com um olhar diferente. O homem começa a voltar para si, para seus próprios desejos. Não que a igreja tivesse perdido totalmente o poder, não que a monarquia ou os grandes, né, as cortes tivessem perdido seu poder, mas começa a haver uma transição. Então a gente diz que essa escola literária, que às vezes a gente nem dá tanta importância para ela, mas ela é muito importante. Ela é uma escola de transição, às vezes por isso, né? Às vezes, mas a escola de transição, ela é muito importante. Ela serve ali, ela está ali entre o trovadorismo, né? Que nós temos ali o ápice do teocentrismo, e o renascimento cultural, o classicismo, que é o resgate dos princípios greco-romanos, né? Que é o ápice do racionalismo. E depois vai caminhar bem para frente ainda no iluminismo. Mas o humanismo ele é essa ponte, ele é esse caminhar, ele é esse primeiro passo, vamos dizer assim, corajoso da arte, da filosofia, né, de todas das ciências, para uma arte, para uma forma de pensar, para uma forma de analisar, voltar, retomando, né, já é uma base grega, do olhar para o homem, do olhar para si mesmo, do homem como um pouco mais, já começando a se reencontrar como senhor da sua própria história. Né? E aí a gente fala, como já dito para vocês, é um período de transição. Então ele é passagem. Está entre o quê? Está entre o trovadorismo e o classicismo. Excesso de teocentrismo, excesso de racionalismo, de antropocentrismo. E aí ele fica ali, naquele meio de campo, entre a Idade Média, né, finalzinho da Idade Média, e início da Idade Moderna. E a gente pode situar aí, grosso modo, né, não é preciso essa contextualização, no século XIV, ali, por meados do século XIV. E aí o que a gente vai ver? Uma literatura, uma arte voltada para valores estéticos, morais, filosóficos, centrados em quem? No humano, no homem. Né? Então, o homem e as suas necessidades passam a ser a base da reflexão. Né? E isso também vai ser a base, vai ser o fomento para um grande passo, um passo maior, que é o renascimento cultural ou classicismo. Né? Que aí, de fato, vai ser mais racional, mais objetiva, uma literatura mais racional, mais objetiva, uma arte mais voltada para o homem, né? Uma literatura mais voltada para o equilíbrio, para a razão. E aí nós vamos ter, e isso tudo surge com o quê? Com o declínio do trovadorismo, né? com a saturamento, a saturação, sei lá, né? Nós estamos saturados do trovadorismo, né? Daquela posição servil, daquele amor servil, e aí nós vamos ter uma literatura diferente, né? Uma literatura que vai ter duas tendências, né? A prosa tendendo para o registro histórico, e aí basta a gente pensar na Torre de Tombo, né? na Torre do Tombo que está lá em Portugal, e aí nós vamos ter um registro histórico. Mas peraí, é literatura ou registro histórico? Meio que se confunde ali. É um registro histórico feito com a precisão vocabular, com a qualidade textual, né? Então essa prosa vai ser muito mais
um elemento histórico para a gente, porque literatura, lembrando, marcando a visão racionalista, aí nós temos na língua portuguesa Fernão Lopes, que vai ser esse grande nome que nos marca historicamente, e do outro lado nós temos o teatro. A literatura, a arte, né, em todos os tempos, sempre teve um espaço para o teatro. Por quê? O teatro, na sua essência, ele não era lá catártico, né, para as pessoas se verem, se analisarem, se reconstruírem, né, encontrarem ali seus vícios, suas virtudes. E o teatro ele tem sempre esse viés, né, da dinâmica, né, do texto escrito para ser encenado, tem o espaço, tem o público. E o teatro ele era muito aceito nessa época. E aí nós vamos ter, né, um grande nome da língua portuguesa, Gil Vicente, que vai trazer para nós um teatro que tem como mote principal registrar o comportamento humano, fazer a crítica do homem nos seus vícios, nas suas virtudes, nos seus maus comportamentos, né? Nessa sociedade um pouco distorcida, às vezes pela corrupção, pela avareza, pela gula, né? Pelo desvio de caráter. Então ele vai explorar esse comportamento humano através do teatro. E aí é interessante a gente lembrar que ele tem um padrão de ideias antropocêntricas, né? A gente vê aí o declínio do teocentrismo, embora muitos desses textos tenham sido ensinados dentro das próprias igrejas, a gente tem o declínio do teocentrismo e o homem voltado para a sua análise mesmo, né, dos seus comportamentos. Então, a literatura para divertir o público, embora seja um público palaciano ainda, né, mas ela é uma literatura mais popular. Né? Então, a própria estrutura não chega a ser aquela grande estrutura dos teatros gregos, não seja aquelas grandes estruturas do teatro shakespeariano, mas é uma literatura que vai divertir o público, vai dizer do público, do olhar voltado para si mesmo, para a sociedade, seus vícios, virtudes, costumes, né? Então, é uma literatura mais popular. Tanto é que ele lança a mão da estrutura de autos e farsas. Né? Lógico que ele também se torna mais popular com a difusão da imprensa. Não vamos aqui, né, sermos ingênuos, né, que significa, teve a divisão da imprensa. Não essa difusão dessa imprensa como acontece hoje, quase que instantânea. Né? Lógico que nós tínhamos um público ainda restrito, né, um público ainda privilegiado, mas com mais acesso, com mais pessoas tendo acesso, diferente daquela que ficava só restrita ali no palácio, ponto, acabou. Não, nós vamos ter mais pessoas, mas mesmo assim um público restrito. E quando nós falamos de humanismo, o nosso foco da literatura portuguesa, aí nós não estamos falando de literatura brasileira ainda, o nosso foco é a literatura portuguesa, né? Como já citei, Gil Vicente com seus autos e farsas, já estudamos a estrutura autos e farsa, né? Os dois textos são textos mais rudimentares, né? Textos teatrais mais rudimentares, todos com mote, com caráter humorístico, com viés humorístico, às vezes mais sarcásticos, né? Mais ácidos, mas os dois humorísticos com uma estrutura mais simples, mais popular, mais rudimentar. Então, mas qual que é a diferença? Nos autos, a gente vai ter sempre um elemento religioso, um mote religioso, diferente da farsa. Né? E aí é interessante que o teatro vicentino é muito fácil de ser entendido, basta a gente pensar, né, no Alto da Compadecida, tantas vezes, né, já exibido na televisão, exibido no cinema, né, no teatro. O Alto da Compadecida, nosso escritor Ariano Suassuna, tem muito essa característica do teatro vicentino. Né? Então, pensar no teatro vicentino dá para lembrar um pouco aí do Alto da Compadecida. Né? E aí, reforçando, o teatro vicentino, foco principal, criticar os maus costumes, as fragilidades humanas, sempre de maneira humorística, de maneira engraçada. E aí, com isso, para isso, ele faz uma coisa que eu acho muito bacana, muito interessante. Ao invés de os personagens, como é tradicional em muitos teatros, de os personagens terem o Zé, o Mané, o Antônio, o João, não, eles não têm nomes específicos. Os personagens vicentinos, eles sempre são tipos humanos. Então, ele vai representar o padre, o burguês, o soldado, a fofoqueira, a alcoviteira, o mentiroso, o avarento. Então, ele representa tipos humanos.
ao fazer a crítica da sociedade. Para mostrar o quê? Que ele não está falando de uma pessoa específica, está falando de um jeito de ser da sociedade, para que essa sociedade, de maneira geral, se veja e se refaça, né? Se assim o queira, se assim o quiser. E aí nós temos os destaques, né, das principais obras, que são os autos e farsas, né, todas com um caráter muito alegórico. E as principais obras que nós temos de Gil Vicente, nós temos a farsa de Inês Pereira, muito conhecida, O Velho da Horta, O Alto da Índia e o mais conhecido de todos, O Alto da Barca do Inferno. Correto? Finalizando a nossa aula, sempre com o praticando, Benoli, né, o 4B, volume 1, língua portuguesa, exercícios propostos. Lá do 1 ao 7 vai abarcar esse assunto, nas páginas 146, 147, 148. Não percam foco, continuem firmes estudando, vamos estar no Enem. Grande beijo!